Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Robin Mahanga é paquistanês, tem 16 anos, estuda num colégio católico e sabe que, por ser cristão, a sua vida está em risco. Uma das maiores ameaças que se fazem sentir hoje em dia sobre os cristãos neste país é a lei da blasfémia. Uma lei que permite acusar alguém, mesmo sem provas, de ter ofendido o Corão ou ter insultado o profeta Maomé. Esta lei é uma ameaça permanente contra as minorias religiosas e os cristãos, que são apenas cerca de 2% da população total deste país, têm sido vítimas disso. Asia Bibi, condenada à morte por ter bebido apenas um copo de água de um poço, é o símbolo maior dessa lei iníqua. E Robin Mahanga sabe disso e tem medo. Esta é uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como normalmente, com a participação da Catarina Martins Betancourt, hoje via Skype desde Königsegg, na Alemanha, onde se encontra em reunião de diretores da AES. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. E o primeiro tema de hoje vai levar-nos até Fátima, pois foi em Fátima que a Fundação AES renovou no passado domingo a consagração da sua obra a Nossa Senhora em mais uma peregrinação ao altar do mundo. Foi um dia de festa e foi, Catarina, um dia passado em família. Nem mais, Paulo, foi mesmo um dia muito bem passado em família, em que mais de uma centena de benfeitores da Fundação AES participaram na renovação da consagração da instituição Nossa Senhora, lembrando este gesto realizado no altar do mundo, como o Paulo referiu, em setembro de 1967 pelo nosso fundador, o Padre Werenfried van Straten. Miguel Brito Correia, o atual presidente do Conselho de Curadores da Fundação AES, que sucedeu no cargo ao padre David Sampaio Barbosa, lembrou a todos os presentes, e estamos agora a ver essas imagens, que a ajuda à Igreja que sofre procura aliviar o sofrimento dos cristãos, onde quer que passem necessidades, a vivência da sua fé, incluindo a perseguição, assentando a sua missão em 3 vertentes principais: partilhar, informar e rezar. Sim, de facto, Miguel Brito Correia sublinhou que a ação da Fundação AES consiste em levar a ajuda dos benfeitores até aos lugares mais variados da Terra, em partilhar as histórias difíceis e muitas vezes terríveis de irmãos nossos na fé em Cristo e em rezar para que Deus proporcione a todos alívio no sofrimento. Para concretizar esta missão, a Fundação AES apoia anualmente cerca de 5.300 novos projetos. Portugal é um dos 23 secretariados internacionais da AES e participa assim neste esforço coletivo de apoio à Igreja necessitada no mundo. E já são muitos os benfeitores da AES no nosso país, Catarina? Na verdade, Paulo, nunca somos muitos, pois, como o Presidente do Conselho de Curadores fez questão de lembrar, a AES apoia por ano mais de 5.000 projetos, mas muitos, mesmo muitos, ficam de fora, pois não há verbas suficientes para todos. Isto significa, em resposta à sua pergunta, que mesmo havendo já cerca de 40.000 benfeitores em Portugal, dos quais cerca de 15.000 ajudam regularmente com donativos, é preciso continuar a crescer, é preciso continuar a angariar apoios, pois a Igreja precisa muito da nossa ajuda em muitos lugares no mundo. E nós somos tantas vezes o único apoio, a única ajuda. E se não fôssemos nós, a AES, muitas comunidades cristãs não teriam forma de sobreviver no seu dia-a-dia. No Mali, um enorme país africano, onde grupos jihadistas atuam com alguma impunidade, há pelo menos 2 irmãs, 2 religiosas, que estão em cativeiro. A missionária suíça Beatrice Stockley, sequestrada em 17 de maio de 2016, e a irmã franciscana colombiana Cecília Narvaez Argotti, em cativeiro desde 7 de fevereiro do ano passado. Recentemente foi publicado um vídeo onde esta irmã surge fazendo um apelo ao Papa Francisco para a sua libertação. Já lá iremos. Para já, vamos conhecer um pouco a história destas 2 religiosas raptadas no Mali. We, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, the Sahara region, declare our responsibility for the kidnapping of this Christianizing kafir, Beatrice Stockley. Aujourd'hui, c'est mardi le 17 mai 2016.
J'ai sali ma famille. Ils ont tout fait pour moi. Ainsi le gouvernement suisse. Je suis la sœur Gloria Cilia Narváez. Je suis appris le 7 de février à la maison des sœurs franciscaines à 45. M'encontré avec mes sœurs en communauté et 4 hommes sont entrés à domicile pour me prendre. Et beaucoup pour mes sœurs. Demande à mes sœurs aussi de prier pour moi. Merci beaucoup. Depois deste trabalho que nos ajudou a conhecer um pouco melhor estas duas religiosas, a missionária suíça Beatrice Stockley e a irmã colombiana Cecília Argotti, sequestradas por um grupo terrorista ligado à Al-Qaeda no Mali, vamos focar a nossa atenção na irmã franciscana, pois ela surgiu recentemente num outro vídeo a apelar, Catarina, ao Papa Francisco pela sua libertação. Exatamente, Paulo. Nesse vídeo, a irmã franciscana Cecília Narváez Argotti, sequestrada por um comando terrorista em fevereiro de 2017, aparece a solicitar a ajuda do Santo Padre para a sua libertação. Neste vídeo, datado do passado mês de junho, e que é constado como uma prova de vida, a religiosa colombiana surge ao lado de outra refém, a médica francesa Sophie Petronin. A irmã Argotti dirige-se ao Papa Francisco, agradecendo por se ocupar do seu caso e pedindo para não se esquecer também da situação da senhora Sophie Petronin, porque, diz ela, está muito doente. O norte do Mali está sob domínio dos grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda desde 2012. No passado mês de maio, a Fundação AES dava conta do empenho de 4 países pela libertação da irmã Gloria Argotti e todas as outras pessoas sequestradas no país. Uma notícia que nos chegou através, Catarina, de uma rádio espanhola. Exatamente, Paulo. Uma irmã franciscana, a irmã Janet, uma das religiosas que se encontravam em casa no Mali, quando ocorreu o sequestro de Gloria Argotti, afirmou a uma rádio espanhola saber que a Colômbia, a França, a Espanha e o Vaticano estavam empenhados em conseguir a libertação dos reféns. Provavelmente a divulgação agora deste vídeo poderá estar relacionado com negociações em curso. Os terroristas têm de provar que a irmã está viva e o vídeo serve também para isso. Gravado aparentemente no interior de uma tenda, o vídeo termina com a missionária colombiana a afirmar que faz todos os dias a sua mala e prepara as suas coisas, pois aguarda todos os dias pela sua libertação. A mensagem da irmã colombiana termina com um agradecimento ao Santo Padre. Muito obrigado, Papa Francisco. Vamos ver. Me adreço ao Papa François. Dirijo-me ao Papa Francisco para lhe agradecer o facto de se ter ocupado com o meu caso e peço-lhe que interceda pelo caso da senhora Sophie Petronin, que está muito mal. E é preciso fazer alguma coisa para que fique melhor. Todos os dias arrumo as minhas coisas, porque todos os dias espero pela minha liberdade. Muito obrigada, Papa Francisco. A irmã Cecília está em cativeiro desde há 1 ano e 7 meses e o padre italiano Pierluigi Macali foi raptado esta semana, também por jihadistas, mas no Níger, na região de Niamey. Que informações temos mais sobre este caso, Catarina? Muito poucas informações ainda, Paulo. O padre Pierluigi, que pertence à Sociedade das Missões Africanas e que foi sequestrado na noite da passada segunda-feira por elementos de grupos jihadistas
muito ativos na região do Niamey. O alerta foi dado pelo padre Mauro Armanino, também ele missionário, e segundo este padre, há vários meses que a região está em estado de emergência devido à presença de terroristas oriundos do Mali e do Burkina Faso. Aliás, responsáveis locais da igreja afirmam que provavelmente o padre Pierre Luigi terá sido levado para uma zona fronteiriça na floresta do Burkina Faso, onde grupos terroristas jihadistas têm as suas bases. O padre Pierre Luigi, originário da diocese de Crema, que pertence à província eclesiástica de Milão, tem trabalhado como missionário há vários anos na Costa do Marfim, encontrando-se agora na paróquia de Mamuanga, pertencendo à diocese de Niamey. Que trabalho é que ele vinha a desenvolver nesta região? Desde há vários anos que este missionário italiano se dedica à evangelização e à promoção das pessoas, nomeadamente na formação de escolas, dispensários e também de jovens agricultores. Esta região de África é de facto muito pobre, havendo dificuldades no abastecimento da água. A maior parte da população local tem um elevado grau de analfabetismo e dedica-se de facto à agricultura. A falta de vias de acesso, de estradas, assim como de redes de comunicação, contribuíram e muito para o isolamento desta região. Ainda com o tema sequestro como elemento principal da perseguição aos cristãos, vamos agora até à Nigéria, onde o Boko Haram ameaça agora matar a jovem cristã Leah Sharibu, que se encontra em cativeiro desde fevereiro. O grupo terrorista Boko Haram, que pretende instaurar um califado na região nordeste da Nigéria, enviou na passada terça-feira uma mensagem para um jornal local, The Cable, onde ameaça assassinar Catarina, a jovem cristã sequestrada de uma escola em Dapchi. Esta mensagem ocorre horas depois de o grupo islamita ter assassinado uma trabalhadora humanitária da Cruz Vermelha, Saifura Korska, que também se encontrava em cativeiro após um ataque a uma base militar em Han, no estado de Borno, em que perderam a vida 4 soldados nigerianos, 3 trabalhadores humanitários e ainda um médico ao serviço da Unicef. Na mensagem de sangue que os islamitas enviaram para o jornal é feita uma ameaça explícita à vida de Leah Sharibu, que se encontra em cativeiro por não ter renunciado ao cristianismo como os terroristas exigiam. Exatamente, na mensagem é referido que os terroristas contactaram o governo através da escrita e igualmente mensagens áudio, mas o governo ignorou-os. Então aqui está uma mensagem de sangue. Os terroristas afirmam em seguida que, se não houver resposta às suas exigências, vão executar daqui a um mês a jovem cristã, assim como outras trabalhadoras humanitárias que estão também em cativeiro. A outra enfermeira e a parteira serão executadas de forma semelhante daqui a um mês, incluindo Leah Sharibu, dizem eles. O assassinato a tiro da trabalhadora humanitária, que aconteceu agora, significa de facto um desenvolvimento dramático desta situação e revela que as autoridades não têm conseguido ou não desejam mesmo estabelecer negociações com o Boko Haram. Ainda recentemente, como a Fundação AIS revelou aqui no programa, o Boko Haram divulgou como prova de vida uma mensagem áudio de Leah Sharibu em que a jovem cristã apela ao presidente do país para a salvar dos terroristas. Nós tivemos acesso a essa mensagem de voz da jovem Leah. Vamos escutá-la. Eu sou a Leah Sharibu, a rapariga que foi sequestrada em Dapchi. Estou a pedir ao governo e às pessoas de boa vontade para intervirem, para me tirarem daqui, da situação em que me encontro. Peço também às pessoas para ajudarem a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais novo e os outros membros da minha família. Por favor, ajudem-me a sair daqui, implorando para que me tratem com compaixão. Peço ajuda ao governo, especialmente ao presidente, para que tenha pena de mim e me tire desta situação tão difícil. Nagode. Um dos países que mais tem centrado a nossa atenção aqui no programa da Fundação AIS é o Iraque, especialmente por causa da campanha de apoio ao regresso à casa dos cristãos na planície de Nínive, de onde foram expulsos pelos jihadistas do Estado Islâmico em agosto de 2014. Já iremos falar dessa campanha. Para já, a notícia é que, apesar de terem sido expulsos de grande parte do território do Iraque e da Síria, os jihadistas do Estado Islâmico continuam a ser uma ameaça e um sério desafio global. E quem o diz, Catarina, é a ONU. Precisamente, Paulo, este relatório fornecido recentemente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas dá conta de que este grupo terrorista, também conhecido como Daesh,
terá ainda cerca de 20 mil combatentes e está a transformar-se numa rede global secreta. De acordo com o documento da ONU, apesar de uma grande perda de território no Iraque e na Síria, ainda existem milhares de membros do autoproclamado Estado Islâmico nestes países, havendo ainda também um número significativo de jihadistas noutros países. É o caso do Afeganistão, da Líbia e de países do Sudoeste Asiático e da África Ocidental. Apesar de poucos numerosos, haverá ainda elementos do Daesh ativos no Sinai, no Sahel, no Iémen e também na Somália. O relatório foi apresentado no final do mês passado pelos membros do Conselho de Segurança da ONU por Vladimir Voronkov e Michel Koninsky, dois altos responsáveis pelas questões de contra-terrorismo da ONU. E segundo estes dois responsáveis, a Europa está também na mira dos grupos jihadistas. Segundo eles, Paulo, a ameaça jihadista estende-se também aos países europeus, em resultado da análise de mensagens encriptadas entre membros de grupos do grupo terrorista e também por causa da radicalização de elementos detidos em diversas prisões de países ocidentais. Agora vamos centrar a nossa atenção no Iraque, principalmente na região da planície de Nínive, que sofreu uma das agressões mais brutais dos tempos modernos, quando em agosto de 2014, há 4 anos, portanto, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico atacaram este território bíblico, expulsando os cristãos das suas casas, das suas aldeias. Agora, com a derrota dos jihadistas, o sonho do regresso a casa começa a tornar-se realidade. E a Fundação AIS está profundamente empenhada nesta campanha, nesta ação de solidariedade para com uma das comunidades cristãs que mais têm sofrido em todo o mundo. Para quem nos está a ver lá em casa, vamos tentar agora, Catarina, explicar em casos concretos a dimensão desta ajuda. Calcula-se, Paulo, que mais de 8.700 famílias cristãs já regressaram à planície do Nínive, o que significa mais ou menos cerca de 40 mil pessoas. Graças ao esforço da Fundação AIS, até hoje já foram restauradas também 4.649 casas e igrejas na planície do Nínive. Mas há ainda muito trabalho pela frente. E para quem nos está a ver neste momento, ter uma noção, na planície do Nínive foram profanadas 363 igrejas, houve mais de 13 mil casas danificadas, houve 1.234 casas totalmente destruídas, 8.297 parcialmente destruídas e mais 3.500 casas que foram queimadas. Há um longo trabalho à nossa frente e é preciso, por isso, continuar a apelar à generosidade dos nossos benfeitores e amigos para que o regresso à casa dos cristãos iraquianos seja de facto uma realidade, Paulo. A ajuda à comunidade cristã iraquiana, que a Catarina acabou de exemplificar em alguns aspectos, é o resultado da generosidade, e é preciso repeti-lo vezes sem fim, dos benfeitores e amigos da AIS em Portugal e em todo o mundo. Agora vamos até ao Paquistão. É o tempo da história da semana. Uma história que nos vai levar ao encontro de um jovem. Ele chama-se Robin Mahanga, tem 16 anos, estuda num colégio católico e sabe que, por ser cristão, a sua vida está em risco. Uma das maiores ameaças que se fazem sentir sobre os cristãos neste país, o Paquistão, é a lei da blasfémia. Uma lei que permite acusar alguém, mesmo sem provas, de ter ofendido o Corão ou ter insultado o profeta Maomé. Esta lei é uma ameaça permanente contra as minorias religiosas e os cristãos, que são apenas cerca de 2% da população total do país, têm sido vítimas disso. A Asia Bibi, nós já contámos aqui a sua história, condenada à morte por ter bebido apenas um copo de água de um poço, é o símbolo maior desta lei iníqua. E Robin Mahanga sabe disso e tem medo. A sua atenção, pois, para a história da semana, que nos vai ser contada pela Pilar Rocha. Não é o Robin dos bosques, mas Karachi parece uma floresta cheia de perigos, onde sobreviver é um desafio cotidiano. Robin Mahanga tem 16 anos, estuda num colégio católico e sabe que, por ser cristão, a sua vida está em risco. Tem apenas 16 anos, mas já olha para o mundo, para o futuro, como se fosse muito mais velho, como alguém resignado, sem esperança, como alguém com medo. Uma das maiores ameaças que se fazem sentir sobre os cristãos é a lei da blasfémia. Uma lei que permite acusar alguém, mesmo sem provas, de ter ofendido o Corão ou insultado o profeta Maomé. É uma ameaça permanente contra as minorias religiosas. E os cristãos, que são apenas cerca de 2% da população total do país, têm sido vítimas disso. Asia Bibi, condenada à morte por ter bebido apenas um copo d'água de um poço, é o símbolo maior dessa lei iníqua. Robin Mahanga sabe disso e tem medo.
Robin tem medo porque 2 amigos já experimentaram na pele o amargo sabor dos dedos da acusação e as consequências disso para as suas vidas. Raja e Noman eram apenas 2 jovens, como ele, com sonhos, com projetos de vida que se desmoronaram por completo por causa de acusações sem sentido que lhes fizeram. Raja já foi meu vizinho. Era já um estudante universitário e os seus colegas fizeram falsas alegações contra ele. Disseram que desonrou o livro sagrado do Islão e que teria dito disparates. Por causa disso, teve que abandonar a faculdade. Hoje trabalha numa fábrica e deixou de ter um futuro brilhante. Raja será operário. Não irá destoar da maioria dos cristãos do seu país. Pobres, tantas vezes analfabetos, resta-lhes varrer as ruas, limpar sarjetas, o trabalho nos campos. São duplamente perseguidos por causa de serem cristãos e pela pobreza a que estão confinados. O outro amigo de Robin e Noman andava no 8º ano quando alguns colegas começaram a dizer que ele teria feito comentários ofensivos sobre o Islão. De nada lhe valeu desmentir essas acusações. Foi de imediato expulso da escola. Ficou com o 8º ano. Estou sempre com medo de me tornar uma vítima da lei da blasfémia ou da minha família sofrer por causa disso, diz Robin Mahanga. Não quero ficar no Paquistão. Como cristãos, não somos respeitados pelos muçulmanos, que nos discriminam, falando de nós com termos como banguis ou shawari, que significa que os cristãos são pessoas cujo único trabalho é o de limpar sarjetas. Somos considerados os membros mais baixos da sociedade, pessoas com as quais os muçulmanos não podem sequer comer ou beber. Para além da ameaça que se faz sentir sobre a comunidade cristã, o Paquistão vive dias agitados, com constantes atentados terroristas e uma presença cada vez mais evidente de grupos radicais que se têm vindo a expandir desde o vizinho Afeganistão. Robin vive em Karachi com os pais e os irmãos. Pertencer a uma minoria religiosa no Paquistão pode ser perigoso, mas Robin encara o dia-a-dia, apesar disso, com confiança. Com uma confiança que só a fé consegue explicar. Apesar de tudo, sempre tenho esperança e fé em Deus. Tenho sempre um terço comigo. Quando estou com medo, rezo sempre. Não é fácil para um jovem imaginar a sua vida inteira como um cidadão quase sem direitos, reduzido a uma condição de inferioridade, refém de ameaças. Não é fácil ser cristão num país onde a vida vale pouco, a não ser que se ande com um terço no bolso. Vamos continuar na região. O Paquistão faz fronteira com a Índia e tanto num país como no outro, os cristãos são uma minoria. Tanto num país como no outro, são inúmeras as histórias de pessoas maltratadas, de pessoas violentadas e perseguidas apenas por pertencerem a uma religião, apenas por serem cristãos. Vamos agora conhecer uma mulher, Sweta. Ela representa, de alguma forma, milhões de mulheres indianas. Em toda a sua vida ela só conheceu pobreza, exclusão e violência, mesmo em casa. O único momento em que não amaldiçoava ter nascido era quando ia à missa, aos domingos. Mas até isso, esse pequeno prazer, esse pequeno conforto, o seu marido quis pôr um ponto final. Mal sabia ele que era a sua própria vida que estava prestes a mudar. As my love for Jesus grew deeper, the conflict between me and my husband intensified. I attended Mass every week. Soon enough, my husband became suspicious. His friends asked him, why should she go every Sunday alone and not work? He told me that Jesus will not stay in our house. Then he tore apart my Bible. I felt like my life had been destroyed. The Bible means so much to me. But I was determined. As long as I live, there will be a Bible in my house. One time, as I was getting ready to go to church, my husband came with an iron rod and hit me several times.
I felt that Jesus was with me, that he protected me from harm because I was not hurt. This filled me with great joy. My husband did not know what it means to be a husband, and I did not know what it meant to be a wife. We did not know the meaning of love. I prayed for my husband every day and cried to God for help. Despite the fact he has hurt me and sinned, you, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. The parish priest sent us to the pastoral center in our diocese. There we learned that marriage is a holy relationship of three persons: husband, wife, and God. These classes changed my husband and saved our marriage. If I had no struggle in my life, today I would not know Jesus and that he came to save us. Vimos a história de uma mulher que representa milhares e milhares de outras mulheres, de pessoas sem rosto, sem nome, sem direitos, sem nada. Eu lembro, Catarina, a diretora da Fundação AES, continua connosco via Skype, desde a Alemanha, onde está a reunião de trabalho. Eu lembro, dizia, que a Fundação lançou este ano, na Quaresma, uma campanha em favor destes cristãos, dos Dalits, que são tão pobres, que têm tão poucos direitos, que são completamente ignorados pela sociedade indiana. Sim, Paulo, na Índia há de facto milhões de pessoas tão pobres que é como se não existissem, não têm direitos, levam uma vida miserável, são como que invisíveis aos olhos da sociedade, são os intocáveis, os Dalits. É uma realidade terrível, cruel mesmo, Paulo. Em alguns estados, no norte do país, a pobreza atinge 1 em cada 3 habitantes. Sem direitos, estes homens, estas mulheres e crianças estão de mãos estendidas, pedindo a ajuda da sociedade, a misericórdia dos outros. E é aqui que entra a Igreja. Vamos agora ver mais uma história que nos vai ajudar a compreender melhor esta realidade tão específica da Índia. Além dos Dalits, há também a considerar as comunidades tribais. E tal como os Dalits, os tribais também quase não têm direitos, também vivem à margem da sociedade e precisam muito da nossa ajuda. Também eles constituem um mundo à parte. Mas nem todos os rejeitam na Índia. Há quem se preocupe com eles. Quem? Já adivinhou. São os padres, são os sacerdotes, são as irmãs, claro. In the beginning it was very hard. I used to visit village to village every day. So on foot, because that time there was no road. This area is totally cut off from the main line. The best way we thought is to start parish to look good pastoral care of them and to offer them good education. Before they are become Christian, they were believe in myths and they were worshipping stone and other things also. But after becoming Christian, they economically also improved, their behavior and mind pattern also improved, and they become more calm. For their development, a good education is a must. Once they are educated, they also become quite aware of their rights, and so they gain their self-dignity. And once they gain that sense of dignity, certainly that slowly they begin to grow in many other ways also. When we come together and pray, then they feel a kind of peace in their heart and mind. We are not forcing, but they themselves
they are coming. But visiting changed their mind and heart, then afterwards they converted into Christianity. While praying with these people, their inspiration give me more courage to evangelize the people. And I am a priest. I got inspiration from these people. Vamos agora até à Síria. Vamos ao encontro da irmã Miri, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, e que praticamente todas as semanas nos tem enviado pequenas histórias que são preciosas para compreendermos melhor este país que já está no 8º ano de guerra civil. Desta vez, a irmã Miri vai contar-nos, alarmada, que uma vila cristã na região de Iblid tem vindo a ser bombardeada. Já vamos escutar as suas palavras, mas antes disso, Catarina, vamos falar desta região, Iblid, que é considerada como o último bastião jihadista ou de grupos rebeldes na Síria. E as forças governamentais têm vindo a preparar um assalto militar a esta região. E as Nações Unidas já avisaram que se essa batalha vier a ocorrer, será uma catástrofe. Exatamente, mas houve alguns dados novos no início desta semana, na segunda-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Recep Erdogan, acordaram na instauração de uma zona desmilitarizada na província síria de Iblid. Eu já ia referir esse ponto. Essa zona desmilitarizada a ser criada antes de 15 de outubro deverá ser patrulhada por agentes turcos e russos e terá uma extensão de cerca de 20 km. Irá separar as posições das forças governamentais e dos grupos rebeldes, mas nada garante que a batalha seja evitada. Pois, resta saber se esta iniciativa irá apenas adiar a batalha de Iblid, como já é referida, e que poderá tornar-se na pior catástrofe humanitária do século XXI. Quem se referiu a esta possível batalha como a pior catástrofe humanitária do século XXI foi Mark Lowcock, o secretário-geral adjunto da ONU para os Direitos Humanos, mas também Paulo Sérgio Pinheiro, o presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, já manifestou a sua profunda preocupação. Nós temos o registro das suas palavras. Vamos ouvi-lo. A situação dos refugiados é muito visível em termos que há mais de 4 milhões nos países vizinhos e 1 milhão na Europa, mas esses deslocamentos internos não são muito visíveis. Hoje se calcula que 6 milhões de sírios não moram nas suas próprias casas. Nesses últimos 6 meses, 1 milhão saíram de cidades e nós resolvemos chamar a atenção para os sofrimentos e para a carência de direitos dessa população. E também acenando para alguma coisa que está muito presente no dia de hoje, que é a ameaça na província de Idlib, onde estão quase 3 milhões de habitantes, deslocados muitos das outras cidades, e algo como 10 mil, 15 mil terroristas e grupos armados. Nós achamos que seria um desastre humanitário, um massacre, se a guerra contra os terroristas, contra a qual nós não temos nenhuma objeção, seja feita às expensas da população civil. Foi Paulo Sérgio Pinheiro, o presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria. Regressemos, pois, à notícia que a irmã Miri nos enviou esta semana. Ela denuncia o bombardeamento da vila cristã de Mardeg, a maior vila cristã da Síria, segundo ela, bombardeamento que terá causado vários mortos e feridos. Na mensagem áudio enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, a jovem religiosa portuguesa refere o caso concreto de um míssil que caiu sobre uma casa, tendo causado a morte a todas as pessoas, menos ao pai de família, que se encontra agora no hospital. Todos os restantes membros da família, a mulher e os 3 filhos, morreram em consequência deste ataque. Vamos ouvir. Nos últimos dias temos ouvido falar que há uma vila cristã, a maior vila cristã da Síria, que se chama Mardeh, que tem sido alvo dos bombardeamentos pela parte dos rebeldes e tem havido vítimas.
E também ouvimos a história porque agora nós temos cá alguém dessa vila que que se quer consagrar aqui também a viver no mosteiro como médica, uma rapariga que é médica e que quer fazer parte das equipas que vão para o terreno para ajudar e viver aqui no mosteiro. E então ela é de lá e disse, olha, houve um míssil que caiu sobre uma casa, morreu a família toda, só menos o pai da família, e ele teve um ataque que as pessoas dizem, não sabem se... Ele está no hospital, não morreu, mas uns dizem que ele está no hospital por causa de um ataque cardíaco, vendo o que se passou. Outros dizem que ele está ferido também. É que morreu ao mesmo tempo a mulher, a mãe, os 3 filhos, por causa desse míssil. Bom, ouvimos esta história, mas há muitas outras. Não estou a par exatamente do que se está a passar por lá, mas aproveito a ocasião para pedir a vossa oração por esta última grande batalha para a libertação deste país. Rezar pelos cristãos da Síria e pelos cristãos do Médio Oriente foi o pedido da irmã Miri que escutámos mesmo agora. Eu aproveito para lembrar que a Fundação AIS está muito empenhada no apoio à Igreja na Síria. Atualmente estão em curso mais de 40 projetos de ajuda de emergência, destacando aqui o facto de haver uma preocupação especial, Catarina, com as crianças e os jovens. Precisamente, Paulo. Muitos destes novos 40 projetos passam pela atribuição, por exemplo, de bolsas de estudo, especialmente para as famílias que deixaram de ter meios para financiar a educação dos seus filhos, não só a nível da educação básica, mas também universitária. Nos próximos meses, cerca de 1.200 alunos do ensino básico e secundário e cerca de 440 estudantes universitários de Homs, assim como 105 estudantes universitários de Damasco, irão, de facto, beneficiar deste projeto de apoio internacional da Fundação AIS. Além desta ajuda direta, Paulo, a AIS compromete-se a apoiar também a escolarização de crianças de cerca de 300 famílias, particularmente carenciadas na região de Damasco, e também irá apoiar crianças doentes e órfãos. Agora vamos até ao Vaticano. Estamos na reta final do nosso programa e é tempo para ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, Inês Nolasco passou o testemunho à sua amiga e professora Ana Pinho. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, sou a Ana Pinho e queria em primeiro lugar agradecer à Inês Nolasco ter-me desafiado para este Bible Challenge. O texto que eu escolhi, porque significa muito para mim, é do Evangelho de São Lucas, do capítulo 19. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois tenho que ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o cheio de alegria. É este episódio, este bocadinho do Evangelho que eu queria salientar, porque acho que tem tudo a ver com a fé. E todos os dias Jesus me diz: quero ficar em tua casa. Olha para mim, chama-me pelo meu nome, e porque Jesus é assim, é pessoal, gosta de
cada um de nós, da maneira como nós somos, sem se preocupar se nós fazemos asneiras, sem se preocupar com as nossas limitações. Por outro lado, ele tem este efeito em nós, que é dar-nos uma imensa alegria. Ao ser olhado por Jesus, ao sentirmos olhados por Jesus, sentimos esta alegria que o Zaqueu sentiu e temos logo vontade de o acolher e de o receber em nossa casa. E quando fazemos isso, quando recebemos Jesus em nossa casa, quando o acolhemos, transformamos, convertemos e somos capazes de dar, somos capazes de perdoar, somos capazes de nos entregar aos outros, somos capazes de fazer o bem. E então agora deixaria o desafio à minha amiga Clara Sequeira para ela também dizer o que tem a dizer sobre a Palavra de Deus. Foi Ana Pinho a lançar o desafio para a sua amiga e também professora Clara Sequeira. Estamos no mês de setembro e, como é habitual, o Santo Padre gravou uma pequena mensagem em vídeo, que é sempre uma interpelação. Mas antes de o escutarmos, vou aproveitar para me despedir da Catarina. Obrigado, Catarina, e boa viagem até Lisboa. Obrigado, Paulo, e até para a semana, se Deus quiser. Eu falava do Santo Padre e da sua mensagem de setembro. Desta vez, Francisco dirige-se aos jovens africanos, lembrando que eles são a maior riqueza deste imenso continente. Por aqui hoje falámos de alguns países de África que estão mergulhados em problemas tão graves, em violência, em guerras. Também por isso as palavras do Papa Francisco, que vamos escutar já de seguida, fazem todo o sentido. É preciso ajudar os jovens africanos na sua formação. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. E assim, com o Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.